Vendo todo esse quadro, eu falei, olha, eu não posso ficar desse jeito. Foi então que eu passei a voltar a acreditar em Deus. Mas foi um conflito muito grande. Porque eu acreditava em Deus, mas acreditava que Ele não estava mais ali olhando pra mim. Quem olha de fora e vê toda a situação que eu passei, com certeza pensa, você foi salvo por Deus. Foi Deus que livrou você da morte várias vezes. Hoje eu vejo isso, eu reconheço isso, é verdade. Mas na época ali, cego pelo rancor, pela angústia, eu não conseguia enxergar dessa forma. E eu sentia que Deus tinha virado as costas pra mim, que Deus era um Deus mau, que Ele queria ver o meu sofrimento de alguma forma. Mas lá no fundo eu sabia que eu precisava voltar, porque eu sentia um vazio muito grande dentro de mim. Uma falta, um buraco, um abismo dentro de mim. Eu não estava completo. Eu melhorei um pouco como pessoa, me reconciliei e pedi perdão pra minha esposa, pra minha família, e comecei a tentar juntar forças. Mas só quem viveu uma situação assim parecida com a minha, uma situação em que acabou sofrendo coisas semelhantes, sabe o quanto é difícil voltar. A minha cabeça viajava e eu imaginava o quão julgado eu seria pelas pessoas. Apesar de eu ter saído da igreja e não ter feito nada que é considerado errado, né? Não bebi, não fumei, não frequentei balada, não fiz nenhuma dessas coisas que geralmente quem se revolta e sai acaba se envolvendo. Eu simplesmente me tranquei em casa. Mas mesmo essas pessoas que também acabam fazendo essas coisas, eu imagino que tem o mesmo pensamento que eu tive na hora de querer voltar para a igreja. Como as pessoas vão me olhar, o que elas vão falar de mim, o que elas estão pensando de mim. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Porque o medo era muito grande. Eu tremia, às vezes, literalmente, do fato de pensar que eu ia entrar de novo por aquela igreja. As pessoas ali me vendo de novo depois de praticamente 4 anos. Mas, graças a Deus, a tempestade... Não tem tempestade que dura para sempre, né? Uma hora ela vai passar. E hoje nós estamos tendo a alegria de ver essa tempestade passando. O sol já voltou a brilhar. Os dias já estão mais claros, graças a Deus. Oração nunca é perdida. Mesmo que você ore hoje e você não tenha resposta, mas ela está na mão de Deus. Na hora certa, Ele muda o quadro, Ele muda a história. Hoje, graças a Deus, o Alexandre, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ele está voltando. A gente vê que ele está forte. Realmente Deus está, resgatando o Alexandre de toda essa situação difícil que ele viveu. Deus está trazendo ele de volta, ele está voltando para a casa do Pai, ele está voltando para o Pai. Sabe, às vezes a gente fala assim, tem que voltar para a igreja. Às vezes a gente fala igreja no contexto de templo, no contexto de cultos, né? Mas na verdade, o que precisa e o que está acontecendo com o Alexandre, no meu ver, é que ele está voltando para o Pai. E quando a gente volta para o Pai, quando a gente volta para Deus, a gente acaba sendo inserido em todo outro contexto espiritual, todo o contexto da Bíblia, que é voltar para a igreja, para o corpo de Cristo, ter comunhão com a igreja, com os irmãos, trabalhar no ministério qual foi chamado e se envolver. Então, quando a gente volta para o Pai, tudo
volta no lugar na nossa vida. Então eu tenho visto tudo começando a voltar no lugar na vida do Alexandre. E eu me alegro muito em ver tudo isso acontecendo, em poder ter fazido parte, ainda de uma forma tão pequena, buscando a Deus para que isso acontecesse. E eu louvo a Deus pela vida dele. Aí foi passando esses 4 anos, que parece uma eternidade, foi muito tempo, mas eu acredito que tudo tem um tempo certo, né? Deus faz as coisas certas, tudo debaixo do céu tem um plano. Então eu acho que Deus sabia o momento exato dele voltar forte, dele voltar com tudo, voltar com garra, com novos projetos. E agora, para a glória de Deus, ele está voltando. A gente está muito feliz, porque ele está retornando à casa de Deus. E aos poucos, no tempo dele, no tempo de Deus, ele vai voltar para o ministério, voltar a exercer tudo o que ele fazia e muito além. Eu tenho certeza disso. Eu creio que Deus vai fazer algo muito grande na vida dele, que ele, desde pequeno, a gente sabe que ele tem um chamado de Deus. Desde pequeno, ele sempre foi muito envolvido. Até porque, como eu já citei, ele, antes de mim, ele já foi batizado no Espírito Santo. Ele tinha muita sede. Quando ele ia na igreja, ele tinha muita sede de Deus. Então eu sei que Deus tem algo muito grande para fazer através da vida dele. Eu sabia que ele ia voltar para os caminhos de Deus, que ele ia se transformar num novo soldado para Deus, que aquilo que ele estava passando, aquele momento que ele estava passando, aquela solidão, ele ia conseguir vencer, ele ia usar aquilo para se fortalecer, ele ia usar aquilo como testemunho para alcançar mais almas, sabe? Eu creio que tudo coopera para o bem naqueles que amam a Cristo. Então, se ele passou por um momento, é porque Deus tem que usar aquele momento como testemunho para a vida dele, sabe? Que ele tem que usar aquele momento que ele passou, que ele conseguiu enfrentar para ajudar outros jovens, sabe? Eu acredito que na vida nada é em vão, sabe? Então, se ele passou por momentos, eu sei que ele tinha forças para conseguir passar por aquilo. Eu sabia que ele ia conseguir vencer aquilo e que Deus ia usar ele cada vez mais. Deus ia usar ele grandiosamente, mais do que usava antes. E eu sei que Deus tem um grande propósito na vida dele. E agora nós estamos felizes, estamos contentes de poder estar fazendo parte desta gravação, desse documentário que ele decidiu fazer, onde ele está tomando essa decisão novamente de retomar a vida espiritual dele em primeiro lugar, né? Restaurar a vida espiritual dele, é uma decisão dele, e a gente está muito feliz dele estar retornando para a igreja, e acreditamos que também ele retornará ao ministério dele, porque ele é um excelente músico, é uma pessoa que tem muitos talentos e pode acrescentar muito na obra, no reino de Deus. Então nós acreditamos nisso, no potencial que ele tem e que pode nos ajudar muito na obra de Deus. Principalmente nós que somos os pastores da igreja, a família sacerdotal. E esse é o nosso sonho, né? Nosso sonho é que toda a nossa família, os nossos filhos, nosso genro, a nossa nora, os nossos netos, estejam envolvidos com a obra de Deus, estejam realmente nos ajudando como família sacerdotal. Então nós estamos felizes com essa volta do Alexandre, agradecidos a Deus em primeiro lugar e felizes porque entendemos que tudo há um tempo, como diz a palavra de Deus em Eclesiastes 3, que tudo há um tempo determinado. Então foi um tempo de crise, foi um tempo talvez de conflitos, foi um tempo que ele viveu e que também vai fazer parte aí da história dele, da biografia dele, e eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas também que estão afastadas dos caminhos do Senhor, não que deixaram de crer em Deus, não que se afastaram de Deus, não é isso, mas é que tiveram algum tipo de crise nas suas vidas espirituais, ministeriais, talvez por causa de algumas decepções, algumas frustrações. Às vezes as pessoas deixam de fazer aquilo que precisa ser feito
e tem esse afastamento. Então eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que talvez estão afastadas do caminho do Senhor, e até muitas pessoas também que esteve e voltaram e que vão se identificar aí com esse documentário que o Alexandre decidiu fazer. Então esse é o meu depoimento que eu gostaria de deixar aqui como pastor da igreja, como sogro do Alexandre. Eu quero deixar esse depoimento aqui gravado e expressando a minha gratidão, a minha alegria de poder estar aqui diante dessa câmera, desse microfone, podendo então assim fazer a minha participação, e que Deus possa abençoar o Alexandre, que realmente ele retome em primeiro lugar a sua vida espiritual com Deus, ao seu retorno na casa do Pai, de que ele possa retomar tudo aquilo que Deus já colocou nas mãos dele e acrescentar ainda mais. Mas Deus deu força. Graças a Deus. Ele agora tá superando com a ajuda de Deus, com a ajuda da família. Ele tá começando a voltar. E em nome de Jesus, tudo isso vai passar. Então a gente tinha esse contato. Aí na igreja nós falava, vamos na praça jogar um Uno, vamos não sei na onde. Aí quando cortou esse vínculo, esse contato, aí ficou mais difícil da gente se ver. E agora eu tô esperando pra ver essa nova fase da vida dele, que ele tá voltando. A igreja, ela tava me chamando de volta. Que Deus tava me chamando de volta. Não só pra frequentar a casa dele, mas pra trabalhar pra ele. Foi uma época que o grupo de louvor dos jovens estava escasso de músicos. Os músicos acabaram saindo, frequentando somente o Ministério de Louvor principal da igreja. Outros acabaram, por seus motivos, saindo. E faltava gente ali. E eu sempre tive muita vontade de estar ali de novo, porque era algo que eu gostava demais. Então eu comecei a frequentar o grupo de jovens de novo. Comecei então a me envolver novamente ali com a banda dos jovens. Comecei a tocar. E isso foi assim maravilhoso pra mim. Foi uma surpresa muito boa. Porque onde eu achei que eu ia ser julgado, ia receber olhares estranhos, ia ser alvo de conversinhas, de fofocas, eu fui acolhido. Fui muito bem acolhido. E passado o tempo ali, eu tava cada vez mais buscando forças, me fortalecendo a minha fé, para eu voltar para as atividades normais, frequentar os cultos tradicionais da igreja também, né, aos domingos, durante a semana. Ainda estava nesse processo, porque eu fiquei 4 anos longe, então tudo virou novidade de novo para mim. Então, por conta disso, tudo ser novidade, eu tava fortalecendo, por enquanto eu só tava indo aos sábados. Até que o momento em que, novamente, eu recebi uma decepção muito grande de pessoas próximas de mim, que infelizmente deram lado ao diabo e acabaram usando a sua língua como uma espada para cortar os meus sonhos, dizendo que coisas que não convém dizer, mas como se eu fosse uma pessoa privilegiada por estar ali só frequentando aos sábados e poder estar fazendo parte ali do ministério de louvor dos jovens. Aquilo foi como alguém tacando um balde de água em cima do meu castelinho de areia, que ainda frágil, eu ainda estava construindo, mas ele desmoronou. E por meio ano, mais ou menos, eu novamente me fechei, me decepcionei, mas eu já estava mais forte. Ele se decepcionou, mas graças a Deus dessa vez foi por um período curto.
né? Ele já estava mais forte, tanto emocionalmente quanto espiritualmente, para entender tudo o que aconteceu, para entender que isso foi necessário para ele se fortalecer ainda mais, e ele decidiu voltar, né? Outra coisa que motiva bastante ele, e na verdade é uma guerrinha dele com Deus, é o canal, né? Ele fez o canal quando ele ainda estava firme com Deus, né? No decorrer da caminhada aí, dessa montanha russa, ele foi dando continuidade ao canal. Ele tentou abrir outros canais, mas ele sabe que ele não vá ter, né, outras linhas, outros canais, mas ele sabe que primeiro ele precisa cumprir o propósito dele aqui. E isso muito me alegra, porque nós somos diferentes, né? Você ser pastor, você levar a palavra, você não precisa estar só em cima de um púlpito. Você pode levar a palavra através de uma câmera e essa palavra tocar outra pessoa. Você pode levar a palavra através de um story do seu celular. Você pode levar a palavra através de uma simples conversa. E esse é o jeito que ele encontrou de cumprir o propósito dele, de levar a palavra. E agora a gente está vivendo esse novo momento. Um momento de superação. Então é um momento de superar tudo que passou, de se reinventar, de se reencontrar em Deus para cumprir aquilo que Ele chamou. Então nós estamos vivendo esse momento tanto aqui no canal, que vai voltar com tudo, já voltou, né, com tudo, quanto nós, né, como pessoas, tanto ele quanto eu, nosso relacionamento com Deus, nós como casal, nossos propósitos como casal. Então tem sido um momento muito bom, tem sido uma fase gostosa, uma fase de muito diálogo, de muita diversão, de muito compartilhamento, diferente daquela época que eu não podia compartilhar, que eu não podia abrir meu coração, que eu não podia falar nem o que eu vivenciei dentro da igreja. Hoje já não, hoje eu já consigo compartilhar com ele uma palavra que me tocou, algo que aconteceu, coisas que eu superei, pensamentos que eu tenho. Então isso para mim faz muita diferença, né? E agora estamos entrando aí nessa fase de voltar com tudo, não somente para a igreja, mas com Deus, né? Eu lembro que uma vez eu conversei com ele, eu falei para ele que antes da gente voltar para a igreja, para o templo, antes de nós voltarmos para o templo, nós precisamos voltar para Deus, né? Não adianta você querer ir para a igreja se você ainda não voltou para Deus. Então tente voltar para Deus, tente ser amigo dele de novo. Ele quer ser seu amigo de novo, né? Tente conversar com ele, por mais estranho que seja. Ele falava pra mim, mas amor, é estranho, parece que eu tô ficando doido falando com nada. E realmente é loucura pra quem vê de fora, mas persista, tente. E ele foi tentando, ele foi se esforçando, ele gosta muito de música, então foi o primeiro passo para ele, foi voltar a ouvir as músicas, voltar a se edificar através da adoração. E devagarinho ele foi voltando a ter o relacionamento dele com Deus, até que ele se sentiu pronto para estar voltando para a comunhão. Eu passei então a entender que não foi culpa da pessoa. A pessoa simplesmente, infelizmente, não estava vigiando no momento e acabou dando lado ao inimigo para usar a vida dela para me atingir. E se ele queria me atingir, quer dizer que existe um propósito na minha vida. Quer dizer que ele me quer longe dos caminhos de Deus. Foi então que eu tomei a decisão de retornar para o Pai, de verdade. Então eu larguei todo o medo e simplesmente fui. Me ingressei de novo na igreja. Um culto de domingo, lotado, mais de 240 pessoas. Nosso templo ainda é pequeno, estamos aumentando. Então a igreja lotada. E eu cheguei ali e, para minha surpresa, não foi nada do jeito que eu tinha imaginado. Das pessoas me olhando com olhares de julgamento, das pessoas me olhando torto ou, enfim, fazendo comentários maldosos sobre mim. Pelo contrário, eles cumpriram um papel de igreja, de me acolher, de me receber, de me tratar bem.
Foi aí então que virou minha chave e eu consegui entender que ali é o lugar onde eu nunca deveria ter saído. Mas eu saí por um motivo. Eu percebo que foi a permissão de Deus para minha vida, para eu ter essa experiência. Eu vivi tudo que eu vivi, eu passei tudo que eu passei. Hoje eu entendo que foi um aprendizado. Primeiro foi um tratamento, uma forja para mim, no meu caráter, nos meus pensamentos, na minha índole. Porque se eu me decepcionei, se eu sofri perseguições na igreja, se as pessoas falaram mal de mim, isso não é nada. Perto do que os nossos heróis da fé já passaram, perto do que os nossos irmãos em países onde os cristãos são perseguidos passam ainda diariamente, os missionários. Então o sofrimento que eu passei foi leve, momentâneo, passageiro, perto do que essas pessoas passam. Eu percebi que acabou faltando um pouco de humildade pra mim. Acabou faltando um pouco de perdão na minha vida, eu liberar o perdão, eu perdoar essas pessoas. Eu demorei pra conseguir liberar o perdão, limpar o meu coração, tirar essas pessoas do meu rancor, da minha ira, da minha fúria. Nesse meio tempo em que eu tava me reestruturando pra retornar, eu voltei também com um canal em 2019, ali no começo do ano, onde eu reestruturei o canal e tudo mais, como uma prática de fé, naquele momento em que eu tava me fortalecendo. Se você analisar agora que você sabe o que aconteceu na minha vida, se você analisar cada um dos vídeos, você vai perceber que a primeira pessoa que deveria estar ouvindo aquele vídeo era eu. Todos os vídeos, todas as mensagens que eu preguei no canal, primeiro foram para mim. Era uma forma de eu me fortalecer, de eu me ligar com Deus novamente, de eu me aproximar dele novamente. Eu não tenho vergonha nenhuma agora de falar isso. Pode ser que algumas pessoas pensem: nossa, mas não estava indo na igreja e estava fazendo vídeo sobre Deus, falando sobre Deus. Eu estava sim, eu estava falando sobre Deus. Eu me orgulho de dizer isso, porque foi um meio que eu encontrei de me reerguer, de me fortalecer novamente. E eu queria passar uma mensagem para você que passou por uma situação parecida como essa. Você que se decepcionou na igreja, às vezes o seu líder não tratou você do jeito que você achou que deveria. Às vezes o irmão ou a irmã da igreja não te cumprimentou e você ficou chateado com isso. Não importa a forma como você foi decepcionado pela igreja. A igreja é composta de seres humanos. Cristo, ele sim foi perfeito, mas nós, infelizmente, ainda estamos sujeitos ao pecado, à falha, ao erro. Então, são seres humanos que erram, falham. Não olhe para eles. A frase que eu mais ouvi nesse período todo foi: não olhe para as pessoas. Não olhe para a situação. Olhe para Deus, olhe para Jesus, olhe para Cristo. Olhe para as pessoas que se importam com você. E apesar de ter sido um grande clichê na minha vida, é fato. Não olhe para as pessoas. Procura ler o Novo Testamento, o livro de Atos, algumas das epístolas de Paulo, algumas das cartas de João, de Pedro. Olha o que eles passaram. Por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Então, se você está distante, se você sofreu de alguma forma, em nome da igreja de Cristo, eu peço perdão para você.
Nós somos falhos. Mas a Igreja de Cristo, o próprio Cristo, está pronto para te receber de volta. Você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta. Não deixe o medo, a tristeza, a angústia, a aflição, a raiva, a dor te vencer. Porque todos esses sentimentos já foram vencidos lá na cruz, quando Jesus se sacrificou por nós. Ele passou por tudo isso, por toda a humanidade, em toda a história da humanidade, daqueles que já morreram, daqueles que estão vivos, daqueles que ainda vão nascer. Ele já sofreu por todos. E ele fala que o fardo dele é leve e suave. Então troque o seu fardo pesado com o fardo leve dele. Estabeleça o retorno para o Pai. Volte para a casa de Deus. E se você nunca foi, não conhece a casa de Deus, é o momento certo, é o momento perfeito para você conhecer. Se livre de todos os preconceitos que você tem. Esquece aqueles que não pregam o verdadeiro evangelho. Procure um lugar autêntico, com um cristianismo autêntico. Eu tenho certeza absoluta, se você conhecer o cristianismo autêntico, que fala sobre o amor, fala sobre a compaixão, a piedade, fala sobre o perdão, sobre a paciência, fala sobre a superação, sobre nós tentarmos buscar ser uma versão melhor de nós a cada dia, buscarmos ser comparáveis a Cristo, tentarmos estar à estatura dele. Eu tenho certeza que você vai se encontrar nesse lugar. Para finalizar, esse documentário, essa trilogia de documentários que Deus colocou no meu coração, foi um projeto diretamente do céu para mim, para marcar o retorno para a casa de Deus, para marcar o retorno para os caminhos de Deus, para também servir como uma ferramenta de ajuda para outras pessoas que passaram por uma situação parecida com a que eu passei, às vezes até pior. Então, se você passou por isso, ou se você conhece alguém que passou por isso, não deixe de enviar esse vídeo para essa pessoa. Eu não estou pedindo para você compartilhar só porque eu quero números no meu canal, que eu quero crescimento no meu canal. Não é essa a minha intenção com essa trilogia de documentários. De verdade, não é essa a minha intenção. Mas eu queria que esse vídeo alcançasse o máximo de pessoas possível, para que elas entendessem essa situação. Para quem não conhece, para quem não passou por isso, também entendesse o lado de quem passou e soubesse como se portar, como ajudar, soubesse como agir com alguém que passou por isso, se lembrasse de alguém que acabou se afastando dos caminhos de Deus. Então eu peço encarecidamente para você que conhece alguém que passou por isso, ou que você mesmo passou, que espalhe essa mensagem, essa trilogia de documentários. Eu peço que você assista os 3 na ordem, na sequência, para que você entenda por completo o agir de Deus e em como Ele deseja e anseia que nós estejamos perto dele. Muito obrigado por ter assistido esses 3 vídeos. Eu agradeço especialmente a minha família, a minha esposa, meus pais, minha irmã, meu cunhado, meus sogros, meu outro cunhado, que participaram aqui do vídeo, que dispuseram do seu tempo e que, acima de tudo, nunca desistiram de mim, mas sempre estiveram ali presentes, prontos para me ajudar. Deus abençoe a vida deles e Deus abençoe a sua vida.